Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos as questões da semana 1 do PET 7 de vocês. Acompanhem! A primeira atividade da semana 1 é bem fácil, é moleza. Vejam, redija um parágrafo em que você relate o que já aprendeu na escola, além dos conteúdos que são ensinados em sala de aula pelos professores e professoras. Aqui eu deixei um exemplo. Meu nome é João, tenho 15 anos, estudo na Escola Estadual Futuro Feliz. Durante todo esse tempo que estudo aqui, aprendi muitas coisas, como conviver com os meus colegas e professores, como respeitá-los. Conheci o valor da amizade, do conhecimento e da força de vontade. Então, este é apenas um exemplo, vocês deverão fazer o de vocês conforme as suas vivências. A seguir, nós temos um quadro com as características do gênero textual relato. Então, nós vamos falar sobre os elementos linguísticos desse gênero textual e também da estrutura. Com relação aos elementos, nós temos que os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa, seja na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu, ou primeira pessoa do plural, nós. Os verbos estão predominantemente no passado, porque ao relatar um fato, normalmente as pessoas contam alguma coisa que já viveram, não tem como relatar alguma coisa que ainda vai acontecer. Depois nós temos o uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Então, os advérbios servem para detalhar as ações, mostrar como as ações se deram. E depois, uso de adjetivações, de adjetivos, características e também descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Porque o que predomina no texto de relato, gente, é a narração. Então, as descrições, as adjetivações vão servir apenas para contextualizar os fatos que são contados. Depois nós temos a estrutura. O uso dos 5 elementos da narrativa. Então, dentro de um relato, nós temos o enredo, nós temos o narrador, personagens, tempo e espaço. O enredo é o conjunto dos fatos que são contados na história. O narrador é aquele que conta a história. Os personagens são aqueles que interagem na história, dentro de um tempo e um espaço específicos. Além disso, num relato nós temos de ter um narrador personagem e também um título. E o relato, gente, tem 3 partes específicas. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, o personagem é apresentado dentro de um contexto, em um tempo, em um espaço, e mostra-se também o problema ou conflito que ele tem de resolver ao longo da história. No desenvolvimento, nós vamos ver a construção da trama, ou seja, a sequência dos fatos da narrativa, e até o momento do clímax, que é o momento de maior tensão da história, em que o problema está prestes a ser resolvido. E na conclusão, nós vamos apresentar o quê? O desfecho, que é o final da história, como o problema foi resolvido. E também há a possibilidade de você apresentar uma reflexão sobre os fatos narrados. Então, tudo isso faz parte de um texto de relato. Na sequência, nós temos um texto de Bartolomeu Queiroz, que é um escritor mineiro. Acompanhe a leitura. No primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Rosina, diretora da escola, um retalho de brinhas do marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolher. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado como havia dentes no mundo. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Vejam, pessoal, que todo o texto está grifado. Essas expressões grifadas correspondem aos elementos da legenda ao lado. Correspondem a marcas temporais, adjetivações, descrições e uso de primeira pessoa. Como marcas temporais, nós vamos ter no primeiro dia de aula e durante 2 dias.
que se relacionam à noção de tempo. Depois nós temos as adjetivações. Azul marinho, adjetivando brilho, branco, adjetivando função. E embaixo as locuções adjetivas, de leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Como descrições, nós vamos ter diretora da escola, caracterizando Dona Rosina, madrinha de batismo, costureira de prestígio, caracterizando Dona Uca, e depois, logo abaixo, de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo, caracterizando biscoitos. E para marcar o uso da primeira pessoa, nós vamos ter os pronomes possessivos, meu do lado de uniforme, minha do lado de madrinha, e eu, que é um pronome pessoal do caso reto. Então, todos esses elementos fazem parte do relato. A seguir, acompanhe a leitura de mais um trecho desse livro. Por definição minha, perseguindo respostas, eu desconfiava ser a escola lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado dentro do embornal, uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco, e passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola, para não arranhar o pescoço. A professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente como se fosse um livro, e mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmanzelada pela mulher mais respeitada do lugar. No texto anterior, pessoal, nós tínhamos os termos grifados e estes correspondiam aos elementos do relato, Agora, nós vamos fazer o contrário. Aqui nós temos os elementos do relato, que são marca temporal, adjetivações, descrições e uso da primeira pessoa, e vocês vão reconhecer os termos correspondentes a esses elementos nesse texto. Então, eu deixei o exemplo. Uso da primeira pessoa. O que vocês deveriam procurar? Um pronome de primeira pessoa, que eu já encontrei para vocês, que é o eu. Depois, uma descrição. Unhas limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado dentro do embornal, uniforme lavado. Então, os demais elementos vocês vão reconhecer no texto. Então, vou deixar essa parte para vocês. Terceira e última atividade dessa semana. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados, levando em consideração o contexto em que se encontram. Então, essa é muito simples, pessoal? É só anotar as palavras que vocês não conhecem, procurar o sentido delas no dicionário e anotar também. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus.